Saudações, galera do YouTube, sou Ezequiel Eugênio e você é muito bem-vindo ao Desvendando a Ciência e Mistérios. E hoje simplesmente decidimos aqui dar continuidade na resolução da ficha 4 destinada aí à Faculdade de Engenharia. Tudo bem? Então vamos lá mesmo atacar esta questão do número 8 que diz que dois homens seguram as extremidades de uma corda leve, flexível e inextensível. No ponto médio da corda, um corpo A de peso igual a 800 newtons está suspenso em equilíbrio. E portanto a linha A diz que considerando que o ângulo θ vale 30 graus e com o apoio do diagrama do corpo livre, determine a força aplicada por cada homem. Muito bem, vamos lá aqui a partir, portanto, desta mesma figura aqui, a desenhar uma vertical aqui que passa justamente aqui pelo corpo e teremos que traçar aqui uma na horizontal que passa justamente aqui pela reta horizontal que passa aqui neste nó. Então a gente pode rebater cada força destes homens, ou seja, temos aqui a força do A, não é, que sai deste nó até ao homem, e temos aqui a outra força que sai até este homem, e se a gente for a projetar, vamos chamar este de homem 1, não é? Este homem 2, ou seja, primeiro homem e segundo homem. Rebatendo esta força aqui ao longo da vertical, a gente vê que teremos aqui o homem 1 em relação a Y, e se a gente rebate esta força para aqui, a gente teremos aqui a força do homem 2 em relação a Y. O mesmo a gente vai fazer para a horizontal, ou seja, projetando esta força aqui, a gente vê que, portanto, esta força aqui aplicada pelo homem 1, não é? Será a força aplicada pelo homem 1 mais em relação a X, e esta será a força ali aplicada pelo homem 2 aqui, não é? Homem 2, porém em relação a X. Tudo bem? E aqui para baixo a gente consegue ver que temos o peso, ou seja, teremos aqui o peso do corpo A. Tudo bem? Então aqui o ângulo já foi estabelecido que ele vale 30 graus. Então este ângulo θ aqui é de 30 graus. O que nós vamos fazer? Vamos primeiro entender a situação no homem 1. No homem 1, ou seja, no primeiro homem, o que a gente terá? Teremos ali que ao longo da vertical, não é? Ao longo da vertical teremos H, não é? 1 em relação a Y, que certamente neste triângulo aqui, a gente vê que o H1 em Y será, portanto, o cateto oposto a este ângulo aqui de 30 graus. Concorda comigo? Então, se isto é verdade, basta apenas a gente dizer o seguinte, que H1 em relação a Y deverá ser igual a H1 vezes quem? Vezes o seno, uma vez que aqui, ao olharmos para isto, é o cateto oposto a este ângulo, e este ângulo foi estabelecido aqui que vale 30. Tudo bem? Então temos aqui seno de 30 graus. E para o H1 em relação a X, a gente vê que o H1 em relação a X será o cateto adjacente. E o cateto adjacente está relacionado com o cosseno, ou seja, teremos aqui o H1 que multiplica pelo cosseno de 30 graus. Tudo bem? O mesmo a gente vai fazer para o homem 2. Teremos aqui que o homem 2 em relação a Y deverá ser igual também aqui H2 vezes aqui o seno de 30 graus, pois o H2 em relação a este ângulo aqui, a gente vê que é o cateto oposto, ou seja, vai se opor a este ângulo aqui, tá certo? Então aqui o H2 em X, a gente vê que teremos o mesmo aqui no H1, ou seja, teremos aqui H2, porém em relação ali a cosseno de 30 graus. Tudo bem? Agora, vamos lá imaginar o que acontece ao longo da vertical e ao longo da horizontal. Veja que este homem puxa para este lado com uma certa força e este também puxa para este lado com uma certa força. Porém, disse que o corpo está em equilíbrio. Então, se o corpo está em equilíbrio, estamos a dizer o seguinte, que o somatório de todas as forças que forem ali apontar tanto para a esquerda quanto para a direita, portanto, todas elas deverão ser iguais a zero. Estamos também a dizer que qualquer força que aponta para cima e aquelas que apontam para baixo, portanto, a sua interação no final ali deve nos dar zero. Pense comigo, consegue ver que o homem, esta projeção que ele faz, esta componente que a gente tem, aqui a gente vê que este H é 1, será negativo? Exato. Então, isto quer dizer o seguinte, que uma é positiva e a outra é negativa, pois as duas vão se anular. Estamos a dizer o seguinte, que o H2 em X deverá ser igual ao H1, porém em X. É somente desta forma que estes dois devem se anular. O mesmo vai ter que acontecer na vertical. Porém, na vertical a gente vê que elas não se anulam, porque as duas se somam de modo a conseguir vencer este peso aqui deste corpo. Tudo bem? Então, teremos ali que o H1, não é, em relação a Y, mais o H2 em relação a Y, estes dois vão se unir de forma que consigam vencer quem? O peso do corpo A. Então vamos aqui substituir, a gente disse que o H2 em relação a X, tem aqui o H2 em relação a X, a gente viu que vale-nos, portanto aqui H2 vezes cosseno de 30 graus.
tudo bem? E aqui a gente disse o seguinte, que para o H1 em X, o H1 em X está aqui, não é? A gente disse ali que o H1 em X vale, portanto, H1 vezes cosseno de quem? De 30 graus. Agora, a coisa mais interessante aqui é que a gente vê que o cosseno de 30 graus pode ser simplificado com o cosseno de 30 graus, o que vai nos levar aí a concluir imediatamente que o H1 é igual a H2. Em outras palavras, a gente, no lugar de escrever H1, pode escrever H2. Depende como é que a gente acha que vai resolver aí o problema. Então, podemos sim trabalhar com esta equação de baixo. Vamos dizer aqui que teremos que o H1 em Y, o H1 em Y, é preciso que a gente perceba que vai dar H1 vezes seno de 30 graus, ou seja, é H1 vezes seno de 30 graus. Estamos juntos? Portanto, isto deverá ser igual, aliás, deveremos aqui somar, porque estamos a trabalhar nesta equação de baixo, deveremos somar aqui pelo H2 em Y. Porém, o H2 em Y vale H2 vezes seno de 30 graus, ou seja, teremos H2 vezes o seno de 30 graus, e isto por sua vez deverá ser igual aqui ao peso, e portanto o peso, conforme a gente viu aqui, o problema diz que o peso é de 800 newtons, então teremos aqui sim 800 newtons. Agora, a gente vê que temos aqui o seno e o seno. Nós podemos sim procurar ali evidenciar o seno de 30 graus. Estamos a dizer que o seno de 30 graus vai aqui multiplicar pelo H1 mais o H2 e tudo isso por sua vez deverá ser igual a 800. Em outras palavras, estamos a dizer o seguinte, que seno de 30 graus vai multiplicar pela soma do H1 e H2. Mas lembra comigo, lá em cima a gente disse muito bem que pode substituir o H1 pelo H2 ou vice-versa. Exato, então aqui a gente vai fazer o mesmo, vamos dizer que 2 vezes H1 deverá ser aqui igual a 800 e portanto a gente vai dizer que o 2 vezes H deverá ser igual ali a 800 sobre o seno de 30 graus, e o seno de 30 graus com certeza a gente sabe dizer que é 0,5, tudo bem? Eu acredito que até aqui estamos todos a caminhar muito bem. Então a gente vai dizer que isto é o seguinte, H deverá ser igual, ou seja, o H1 deverá ser igual a 800 que divide por 2 vezes quem? 0,5. O 0,5 é o mesmo que aqui o 5 que divide por 10. Concorda comigo? E portanto aqui a gente sabe dizer que vai ter 800 que divide aqui por 10 que divide por 10. Este simplifica com este e no final a gente vê que o H1 vai dar 800. Aqui está. Então estamos a dizer que H1 é igual a H2 que deverá ser igual a 800. Quer dizer que naquele ângulo de justamente 30 graus nesta figura, se este ângulo aqui valer 30 graus, então cada um destes homens vai ter que aplicar exatamente uma força equivalente a este peso que eles tentam vencer, justamente por conta do ângulo, razão pela qual em física é importante considerar estes ângulos, dependendo do que realmente a gente quer obter ou de que realmente a gente precisa que a nossa força efetue naquele sistema. Tudo bem? Eu acredito que até aqui ficou tudo muito bem explicado. Exato. Vamos lá ver a linha B, pede-nos sim para calcular a força mínima que cada homem deve aplicar para equilibrar o corpo. Muito bem, para equilibrar o corpo a gente vai percebendo o seguinte, vemos que aqui temos um homem e aqui também temos um homem e tal, não olhem para a perfeição da coisa. Então aqui nós temos o corpo. Perceba o seguinte, que aqui nós temos uma vertical. À medida, não é? Aqui a gente tem um ângulo para este lado, ou seja, teremos aqui ângulos. Perceba que quanto menor for este ângulo, maior deverá ser a força aplicada. E quando este ângulo θ aqui for exatamente igual a zero, então estamos a dizer que a força que este homem deve aplicar deve tender ao infinito. E meu irmão, isto é quase impossível nesta situação, então nem vale a pena. Agora, a gente consegue perceber que somente a gente consegue levantar este corpo, ou seja, quanto maior for este ângulo aqui, não é? Quanto maior for este ângulo, então menor é a força que este homem deve aplicar. Estamos a dizer que à medida que a gente vai tendo ali algumas componentes, a gente vai percebendo que a componente na vertical vai aumentando. Perceba só, aqui a gente consegue ver que a componente vai aumentando à medida que este ângulo aumenta. Então quer dizer que a força será mínima quando realmente o ângulo que estes dois forem a fazer aqui for justamente de 90 graus. Eu penso que essa é a melhor forma de responder este problema, não é? Aqui calcula a força mínima para que cada... Então aqui a gente considera que o ângulo é de 90 graus. Agora, é só pegar uma destas equações, substituir aqui para seno e o cosseno
sendo 90 graus. Então, nesta situação, as forças que cada um deles deverão ali aplicar serão justamente a metade. Ou seja, se o corpo está para baixo, olhem só que ele está aqui a puxar com um peso de 800 newtons e cada homem deve dividir a metade, certamente é 400 que divide por 2 homens. Então, cada um deles na vertical deverá ali exercer uma força de 400 newtons, o outro também com 400 newtons, para que eles consigam aí, portanto, equilibrar este peso aqui, porque somadas essas forças vão dar ali 800. Então, esta é a menor força que cada um deles deve ali aplicar, porque aqui o ângulo que cada um deles vai fazer certamente será de 90, o que quer dizer que a inclinação deverá ser totalmente ali vertical. Tudo bem?